Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos. Hoje um pouquinho improvisado por conta do trabalho, nós estamos fazendo dentro do carro, mas nós não podemos deixar de falar, porque hoje nós chegamos no 8º capítulo do livro do Êxodo, o chamado de Deus e a resistência de Faraó. Antes de nós começarmos, eu mais uma vez lembro a você que ainda não fez inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhe esse vídeo, curta, enfim, comente, nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook, você já sabe, nós postamos o capítulo inteirinho durante a semana e você pode ir lendo comigo, quem gosta de ler. Estamos também com vídeos curtos todos os dias nessas plataformas pela manhã. Você também pode curtir, compartilhar e nos abençoar aí, nos ajudando também nesse trabalho, tá bom? Vamos lá. Esse capítulo 8 do livro de Êxodo apresenta a continuação do confronto entre o Senhor, Deus de Israel, e Faraó, rei do Egito. O tema central permanece claro. Deus ordena que Faraó deixe o seu povo ir para que o sirva. Porém, diante dessa ordem divina, Faraó resiste, faz promessas em momentos de aperto e volta atrás quando recebe alívio. O capítulo mostra 3 pragas: as rãs, os piolhos e as moscas. Em cada uma delas, Deus revela seu poder, sua autoridade e a sua fidelidade à palavra que havia anunciado por meio de Moisés e Arão. A praga das rãs, quando o incômodo revela a necessidade de obedecer. O Senhor manda Moisés entrar na presença de Faraó e dizer: "Deixa ir o meu povo para que me sirva." Caso Faraó recusasse, todo o território do Egito seria ferido com rãs. A descrição bíblica é forte. As rãs subiriam do rio e entrariam na casa de Faraó, no seu quarto, sobre a sua cama, nas casas dos seus servos, sobre o seu povo, nos fornos e nas amassadeiras. Ou seja, a praga alcançaria a vida comum, o descanso, a alimentação e o ambiente familiar. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos também fizeram o mesmo com seus encantamentos, mas isso não resolveu o problema. Apenas demonstrou que eles não podiam remover aquilo que afligia o Egito. Diante do sofrimento, Faraó chamou Moisés e Arão e pediu que rogassem ao Senhor para que as rãs fossem tiradas dele e do seu povo. Em troca, prometeu deixar o povo ir e sacrificar ao Senhor. Moisés permite que Faraó escolha o tempo da oração e Faraó responde: "Amanhã." Então Moisés declara que seria conforme a palavra de Faraó, para que ele soubesse que não havia ninguém como o Senhor, o Deus de Israel. Moisés clamou ao povo e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Foram juntadas em montões e a terra cheirou mal. Porém, quando Faraó viu que havia descanso, endureceu novamente seu coração e não ouviu Moisés e Arão. Deus fala antes de agir. Faraó recebeu um aviso claro. O pecado da resistência trouxe consequências para a terra do Egito. Faraó buscou alívio, mas não demonstrou obediência verdadeira. Quando o problema passou, ele voltou à dureza de seu coração. A praga dos piolhos, o limite do poder humano. Depois o Senhor mandou Moisés dizer a Arão que estendesse a sua vara e ferisse o pó da terra, para que se tornassem piolhos por toda a terra do Egito. Arão obedeceu e houve piolhos nos homens e no gado. O texto afirma que todo o pó da terra se tornou em piolhos e toda a terra do Egito. A praga atingiu pessoas e animais, mostrando novamente que a palavra do Senhor se cumpre exatamente como ele determina. Nessa praga, os magos tentaram produzir piolhos por meio dos seus encantamentos, mas não puderam. Então disseram a Faraó: "Isto é o dedo de Deus." Mesmo assim, o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aqui, a própria limitação dos magos serve como testemunho de que o poder de Deus é incomparável. Eles puderam imitar algumas coisas antes, mas agora chegaram ao seu limite. O Senhor mostrou que nenhum poder humano, religioso ou mágico se iguala à sua autoridade. O homem pode tentar resistir a Deus, mas não pode vencer Deus. Os magos reconheceram a ação divina, mas Faraó permaneceu endurecido.
Sinais externos não transformam o coração quando há orgulho e rebeldia. A obediência à palavra de Deus é melhor que esperar ser confrontado pelas consequências. A praga das moscas, Deus faz distinção e cumpre a sua palavra. Na sequência, o Senhor manda Moisés levantar-se cedo e apresentar-se a Faraó quando ele saísse às águas. A mensagem é a mesma: deixa ir o meu povo para que me sirva. Se Faraó não deixasse, Deus enviaria enxames de moscas sobre ele, sobre os seus servos, sobre o seu povo e sobre a sua casa. As casas dos egípcios se encheriam de mosca e a terra que estivessem. Mas nessa praga, o Senhor declara algo especial. Naquele dia ele ia fazer uma separação. Ele não deixaria as pragas chegar na terra de Gósen, onde o povo de Israel habitava, para que ali não houvesse enxame de moscas. O objetivo era claro. Faraó saberia que o Senhor estava no meio da terra. Deus também afirma que faria diferença entre o seu povo e o povo de Faraó. No dia seguinte, o Senhor fez assim: vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus servos e toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida por causa dos enxames. Faraó, pressionado, chamou Moisés e Arão e disse que eles poderiam sacrificar ao Deus na própria terra. Moisés respondeu que isso não convinha, pois sacrificariam ao Senhor o que era abominação para os egípcios. Se fizessem isso diante deles, poderiam ser apedrejados. Moisés afirmou que o povo iria a caminho de 3 dias no deserto e sacrificariam ao Senhor como ele ordenasse. Faraó então permitiu que fossem, mas disse: somente que indo não vades longe, e pediu que Moisés orasse por ele. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor fez conforme a palavra de Moisés e removeu os enxames de mosca de Faraó, dos seus servos, do seu povo, não ficou uma só. Porém, Faraó endureceu ainda mais esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Mais uma vez ele queria benefício da oração, mas não queria se submeter completamente à ordem de Deus. Deus conhece os que são seus e pode fazer distinção entre o seu povo e os que se opõem à sua vontade. Faraó tentou negociar a obediência, mas a ordem de Deus não deveria ser adaptada para sua conveniência. A oração de Moisés foi atendida, mas Faraó continuou sem mudança verdadeira. A libertação do povo não era para independência sem propósito, mas para servir ao Senhor. Aplicação pessoal. Êxodo 8 nos chama a examinar o coração. Faraó ouviu a palavra de Deus repetidas vezes, viu sinais claros, pediu oração em momentos de aflição e recebeu alívio. Mesmo assim, quando o descanso chegou, ele endureceu novamente o seu coração. Isso nos ensina que é possível buscar a Deus apenas para se livrar de problemas, sem desejar obedecer de verdade. Isso acontece muito. A verdadeira resposta à palavra do Senhor não é apenas pedir socorro, mas render-se à sua vontade. Também nós aprendemos que não devemos adiar a obediência. Quando Moisés perguntou quando deveria orar para que as rãs fossem retiradas, Faraó respondeu: amanhã. Essa resposta revela uma atitude perigosa, suportar mais um dia de sofrimento em vez de se humilhar imediatamente para Deus. Muitas vezes, a pessoa sabe o que precisa fazer, mas deixa para depois. Porém, quando Deus chama, a resposta correta é hoje. O capítulo também mostra que Deus não divide sua autoridade com nenhum outro poder. Nunca, jamais tente fazer isso. Os magos puderam tentar imitar, mas não puderam impedir nem vencer a ação do Senhor. Chegou o momento em que reconheceram: isto é o dedo de Deus. Assim devemos lembrar que nenhuma força humana substitui a dependência do Senhor. Nossa segurança não está em recursos, posição, influência ou aparência, mas no Deus que fala e cumpre a sua palavra. Por fim, Êxodo 8 ensina que Deus chama o seu povo para servi-lo. A frase, deixa ir o meu povo para que me sirva, aparece como centro da mensagem. A libertação que Deus opera tem propósito de adoração, serviço e obediência. Portanto, a aplicação pessoal aqui é evidente. Devemos abandonar a dureza do coração, rejeitar a obediência parcial, parar de negociar com Deus e responder seu chamado com fé, reverência e submissão. Um bom dia!
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.